mais engraçado é que o mais engraçado é que eles relatam até que o motivo pelo qual passaram por essas crises ou que foram desvalorizados em momentos de crise, posteriormente foram justamente as características que os tornaram pessoas de sucesso. Não é? Por exemplo, a Oprah, na altura, teve problemas porque a televisão onde ela trabalhava não estava muito a investir e decidiu desinvestir nela porque ela era muito emocional, muito emotiva e não estava numa altura muito abundante, e depois ela fez de facto uma carreira de sucesso por essa emoção que ela transparecia nos seus programas. Então, mais uma vez, reforçar que o autoconhecimento e percebermos o que é nosso, que características nossas nós podemos alavancar para chegarmos então ao nosso melhor momento. Para usaram a lacuna existente no mercado nesta altura e num momento de crise fizeram dela a sua força, a sua oportunidade, não é? Para conseguir prosperar. Se nós analisarmos, não é? O dinheiro não desaparece, não é? O dinheiro não deixa de existir, apenas circula, o dinheiro apenas circula de outra forma por outros setores. E então, temos que ter, sim, a capacidade de autoanálise, a capacidade de crescimento profissional, porque esta capacidade de nos adaptarmos trabalha-se, treina-se, constrói-se, não é? Essa capacidade, a maior parte das vezes, não nasce connosco, isso trabalha-se. Nós conseguimos, ao longo da nossa vida, treinar a nossa inteligência emocional, treinar a nossa forma de estar, treinar a nossa mente para quando tivermos momentos menos bons, conseguirmos estar à altura e conseguirmos não nos consumirmos por essa dificuldade, porque o difícil, de facto, é sermos fortes o suficiente para olhar para além da crise, para olhar para além do momento da dificuldade que estamos a viver. E eu gosto muito de falar do antes e do durante, não só do facto depois consumado. Isto porquê? Porque nós, quando vivemos um determinado momento e quando temos que reagir, nós já temos toda uma bagagem em nós, toda uma vida que nos foi acontecendo, que depois acaba por determinar a forma como vivemos aquele momento, quer seja um momento bom, quer seja um momento de crise, não é? Porque, obviamente, neste caso nós estamos a falar de crises externas, estamos a falar de crises económicas, crises sociais, que acabam por afetar o indivíduo e o indivíduo tem que se munir ou tem que conseguir dar a volta para crescer e para não ser engolido pelo problema. Mas há muitas situações em que a crise é individual, que a pessoa chega a uma determinada altura da sua vida e que não se reconhece, que não se identifica com o que está a viver, não se sente bem, sente que não está feliz, que lhe falta alguma coisa. E isso também é um momento de crise, não é? É um momento de crise e que e muitas vezes esses momentos determinam toda uma vida, não é? Porque num momento desses a pessoa ou esmorece, perde toda a sua motivação e acaba por ficar por ali, não é? Numa vida muito difícil e numa vida de algum sofrimento, ou então a pessoa usa esse momento de crise, esse momento de grande dificuldade pessoal para
dar a volta por cima e para fazer toda uma nova vida, uma vida feliz, uma vida em que se sente uma pessoa de sucesso, se sente uma pessoa motivada, uma pessoa que faz aquilo que gosta e que consegue contribuir para a sociedade em geral, porque também um dos fatores muito importantes quando nós falamos de sucesso pessoal e profissional também está muito ligado ao impacto que nós conseguimos ter, quer na sociedade, quer na vida dos outros e no meio que nos rodeia, não é? Porque o nosso sucesso e a nossa vida, obviamente, não é algo individual, não é? Nós somos seres sociais e que estamos rodeados de outras situações e outras pessoas. E então, também encontrarmos aqui o nosso momento, ou seja, o nosso espaço, aquilo que de facto nos faz feliz, aquilo que nós somos bons a fazer, que causa impacto e que somos reconhecidos por fazer bem, é muito importante trabalharmos essa inteligência emocional, esse autoconhecimento para não sermos deitados completamente abaixo e derrotados quando o momento de crise acontece. E nós, infelizmente, a nossa sociedade não nos prepara para isto, não é? Nós na escola, durante a nossa vida, mesmo em casa com os nossos pais, nós não somos treinados a nos construirmos enquanto pessoas, a pensarmos, a fazer este exercício de perceber quem sou, como me vejo, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz feliz. Eu faço isto porque foi onde a vida me levou, o que os meus pais gostavam que eu fizesse, ou eu exerço esta atividade porque realmente me identifico. É isto que eu gostava de fazer. Eu sei que falar é fácil, e com certeza alguns de vocês devem estar a pensar, está bem, pronto, mas agora eu acordo e decido se quero ser jogador de futebol e vou ser jogador de futebol. Obviamente que não estamos a falar a este nível, não é? De realidades utópicas, nós estamos a falar de algo concreto, de percebermos o que temos à nossa volta, quais são as perspectivas de crescimento, que tipo de formações nós já fizemos na vida que nos deram prazer, o que é que no nosso trabalho nós gostamos mais ou menos, e para tentarmos fazer uma carreira mais segmentada para uma área que nos dá mais interesse. Por exemplo, falando em recursos humanos. Falando em recursos humanos, nós temos a formação, o desenvolvimento de pessoas, temos a parte da gestão administrativa, temos o recrutamento, tudo isto faz parte de carreira de recursos humanos. Nós podemos perfeitamente fazer essa análise e perceber em qual destas funções, ou em qual destas áreas, ou em qual destes segmentos nós nos sentimos mais felizes. O que é que de facto nos traz esse sentimento de pertença que nos faz levantar de manhã cheios de vontade de sair e de fazer esse trabalho. E chegando a essa conclusão, depois começarmos a construir, a colocar as pedrinhas para lá chegar. E isso nós não podemos esperar os momentos de crise para termos que fazer esse trabalho ou para vivermos esse momento, não é? O ideal seria que nós, nos nossos momentos de felicidade e de estabilidade, fôssemos fazendo estes exercícios, porque normalmente os momentos de crise obrigam-nos a isso, levam-nos a... Às vezes eu costumo dizer que a vida, de vez em quando, empurra-nos a fazer e a tomar decisões e a fazer certas coisas que nós vamos procrastinando e vamos adiando. Há pessoas que acreditam em coincidências, outras que não acreditam, mas muitas vezes parece que é de propósito, não é? Que nós temos ali alguma ideia e que não temos coragem de pôr em prática. Parece que às vezes a vida encarrega-se de nos pôr numa crise ou numa situação complicada ou num problema com um chefe, um problema com uma empresa que deixa de ter rendimentos e que, deixa-me ver aqui o bate-papo que eu estou... Muito obrigada, Tecnoparque, pelo comentário. Vou tentando responder à medida que vocês forem falando, para isto também não ser só um monólogo. Eu agradeço os vossos contributos e se alguém quiser entrar na conversa em áudio e complementar, força, está bem? Eu gostava imenso que isso acontecesse. Mas falava eu dos momentos, não é? Que a vida às vezes nos leva a viver,
que parece que há coincidências e que parece que são forças externas ou forças sobrenaturais que nos levam a isso, mas a verdade é que todos nós, eu digo mesmo, todos nós já vivemos esses momentos em alguma altura que vamos adiando uma decisão e parece que de repente somos obrigados a seguir em frente e a fazer melhor ou pior, com mais tropeços ou mais acertos, mas acabamos por ser obrigados a fazer. E isso é normal, mas o ideal era que nós fôssemos fazendo esse exercício e fôssemos nos trabalhando emocionalmente e fazendo o exercício para que quando isso acontecesse nós não ficássemos tão destabilizados, porque nós termos que tomar essas decisões em momentos de crise, obviamente que é tudo muito mais difícil, porque nós estamos fragilizados, estamos com a autoestima em baixo, dá-nos muita insegurança, não sabemos se estamos a tomar as decisões mais corretas. A crise, a maior parte das vezes, não é só para nós, não é? Estamos a falar de crises externas e crises mundiais e, portanto, também o suporte que podemos ter de fora às vezes também não é o maior, porque toda a gente também, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, estará a viver também momentos difíceis. O que reforça que, e fala-se muito hoje em dia, e temos aqui alguns colegas que fazem trabalhos ótimos de coaching, que apoiam, que já têm mais experiência, que nos apoiam a fazer estes trabalhos de introspeção. Outras vezes precisamos de recorrer a terapia, a psicólogos, para que nos ajudem a dar aqui mecanismos e estratégias para nós fazermos esse raciocínio, para fazermos esse processo em nós e não esperarmos que a crise nos obrigue, que seja tudo mais difícil e que seja puxado a ferros. E daí eu achar este tema tão interessante e gostar muito de trabalhar com as pessoas e ter estas conversas mesmo junto de quem trabalha comigo, para percebermos que quando algo de menos bom nos acontece, claro que a nível estamos aqui a falar profissionalmente, obviamente, não é o fim do mundo. Nós temos é que agarrar nisso e fazer disso uma força e perceber em nós o que é que podemos mudar. Se foi de facto uma falha nossa, porque às vezes acontece, não é? Nós às vezes podemos não estar preparados para o desafio, seja tecnicamente, seja emocionalmente, seja pelas pessoas que nos rodeiam, pelas escolhas que fizemos, podemos viver essas fases, mas isso não nos pode impedir de progredir, não é? Porque o que nós precisamos sempre é de usar estas situações e estes momentos como degraus para alavancar e para continuarmos a evoluir profissionalmente. Não ficando reféns das situações. Neste crescimento é fundamental também fazermos, há pouco falei já de percebermos quem somos, o que queremos, o que gostamos, e depois passarmos para a fase seguinte, não é? Que é projetarmos aquilo que queremos ser, aquilo, como nos vemos, o que ambicionamos e o que fazer para lá chegar, não é? O que fazer para lá chegar com passos concretos. Formalizar, fazermos aqui quase que o circuito ou a visualização de como conseguimos lá chegar. Para quê? Para não ser apenas uma coisa utópica que ainda nos vai trazer mais frustração. Porque se nós criarmos aqui ideias sem fundamento ou ambições que não estão, de facto, não são atingíveis ou alcançáveis, apenas vamos ter mais crise e ter mais frustração. E não é disso que estamos a falar, não é? Nós pretendemos o sucesso, pretendemos crescer profissionalmente, apesar de crises externas, crises sociais, crises nossas, não é? Individuais, crises familiares. O que nós pretendemos é ter sucesso. E então, para isso, é muito importante que nós consigamos fazer essa projeção, façamos essa análise um bocadinho externa e desvinculada do problema que estamos a viver, mas sim focados na solução, em como conseguimos chegar a uma melhoria nas nossas condições e nas nossas qualidades, não é? Percebendo aonde queremos chegar e percebendo que passos nós podemos dar, é importante também percebermos como é que queremos ser vistos, porque isto é um exercício também muito interessante. Em algumas formações nós fazemos aqui alguns exercícios, com certeza alguns de vós já tiveram a oportunidade de participar,
faz exercícios de visualização de como os outros nos veem e como é que nós de facto, nos vemos. E quando falamos de crescer profissionalmente, também é muito importante pensarmos, eu sou de facto aquilo que eu penso que sou? Os outros veem-me como eu de facto sou? Será que eu mostro aos outros o que penso e mostro aos outros o que faço? Não é? E eu falo por mim, eu posso também falar um bocadinho da minha experiência e dar-vos aqui um exemplo, que eu ainda hoje trabalho muito esse aspecto, que eu não tenho muitas ferramentas nem o hábito de expor o que faço, as minhas qualidades ou os feitos que consegui alcançar. E recentemente, que o tempo passa rápido, já não foi assim tão recente, acho que já passaram 2 ou 3 anos, mas fiz uns assessments e nesses assessments esse foi um ponto de melhoria, que eu deveria pedir mais feedback e que deveria fazer um bocadinho mais de propaganda dos meus feitos, das minhas conquistas, para que os outros tenham visibilidade daquilo que eu de facto vou fazendo e vou alcançando. E algo que eu nunca tinha pensado, não é? Eu nunca tinha parado para analisar que imagem profissional eu tinha, como é que os outros me viam e como é que eu gostava que os outros me vissem, algo que nunca me tinha feito grande a campainha nunca tinha tocado, que eu tinha que trabalhar esse aspecto. Eu ia trabalhando, fazendo a minha vida, o meu dia a dia, com os meus objetivos, com os meus projetos, vivia as minhas alegrias com a minha equipa, mas não expunha não me expunha enquanto pessoa, não me expunha enquanto profissional e não fazia disso regular, não fazia disso algo de trabalho ou algo periódico. E com esse assessment, quer dizer, eu tive aqui um choque de realidade e tive aqui um confronto de algo que eu precisava trabalhar e algo fundamental, porque há um provérbio que diz: a mulher de César não tem só que ser séria, também deve parecer séria, não é? E nós, a maior parte das vezes, não é só ser, temos que mostrar o que somos e parecer o que queremos ser. E isso também é um trabalho que eu ainda hoje faço, porque ainda não me é natural, ainda não me sai com espontaneidade, ainda preciso de fazer aqui algum esforço e trabalhar para conseguir mostrar e falar dos meus feitos, das minhas conquistas, das minhas capacidades e obviamente, fazer também os seminários, os webinars, fazer as partilhas é algo que me ajuda bastante a cumprir esta minha meta pessoal de trabalhar este aspecto que não me é tão natural e que eu não o faço da melhor forma, e vem um bocadinho neste sentido, que é todos nós devemos pensar que imagem profissional e qual é o nosso perfil profissional e como é que queremos ser vistos e trabalharmos para que isso seja projetado não só agora em momento de crise, mas também de futuro. E depois da crise passar, que isto também é um aspecto muito importante e que acontece recorrentemente, que é nós, enquanto estamos a viver um momento de crise e enquanto estamos a lutar para dar a volta e crescer profissionalmente, temos atenção a todos estes aspectos. Quando este momento passa, nós voltamos a estagnar. Ou seja, parece que desaprendemos, não é? Não aprendemos de facto com o que vivemos e voltamos ao mesmo. Voltamos a não investir em nós, na nossa formação, voltamos a não investir em tempo de qualidade para nós, voltamos a não fazer o exercício externo de pensar: eu estou a otimizar o meu negócio, eu estou a otimizar o meu trabalho, eu estou a usar os recursos da melhor forma, como é que eu podia melhorar, como é que eu posso inovar, a quem é que eu me devo juntar para ter mais sucesso, não é? Isto deviam ser pensamentos do dia a dia e não apenas quando nós de facto vivemos uma crise social, financeira, uma crise que nos destabiliza. E esse trabalho nós devemos fazer no dia a dia. E também
trabalharmos a positividade, positividade que tanto falamos hoje em dia, não é? E que quem me conhece e quem já trabalhou comigo sabe que eu pratico de facto isso. Eu tento ter uma abordagem, uma perspectiva positiva das situações, mesmo quando elas são de crise ou quando não me corre muito bem, e tentar fazer o exercício de também perceber o que é que nos diz respeito e o que é que são características ou componentes externas e o que é que nós conseguimos trabalhar. Fazer uma análise objetiva da situação, porque a maior parte das vezes nós acabamos por nos vitimizar e ser engolidos pela nossa frustração ou pelo momento menos bom, e não somos analíticos, não fazemos uma análise quase que técnica, científica e matemática do que é que está a acontecer, porque é que nós estamos a viver aquilo, qual é a dificuldade, como podemos melhorar, se for em nós, se for no meio, se for na resposta que demos à situação. Esta análise também é fundamental para nós crescermos profissionalmente no meio da crise, porque não nos adianta vitimizar e não reagir positivamente, porque não vamos levar ensinamento nenhum. E se nós não levarmos ensinamento nenhum, nós não conseguimos progredir. Nós conseguimos passar à fase seguinte. A única coisa que vamos trazer são traumas, bloqueios, vamos trazer incapacidade e vamos trazer falta de reação, que é justamente o que nos impede de ter, então, esse crescimento profissional que normalmente está associado aos períodos de crise, não é? Porque normalmente, quando tudo corre bem, mesmo quem não está tão bem vai andando e vai evoluindo e as coisas vão correndo. Quando a coisa aperta, só os melhores, só aqueles que estão mais bem preparados é que conseguem, de facto, mostrar que são mais do que o problema, que conseguem trazer aqui uma abordagem diferente e conseguem superar. E nós só conseguimos ter essa abordagem se nos trabalharmos enquanto pessoas, porque ninguém nos vai oferecer o crescimento, ninguém nos vai oferecer as oportunidades. Nós temos que procurá-las e temos que ir atrás delas para conseguirmos fazer a diferença. Não sei se alguém nesta altura quer fazer alguma pergunta ou quer contribuir alguma coisa, quer dar algum exemplo? Então eu sigo. Quando alguém quiser acrescentar ou fazer algum contributo, sigam livres para o fazer, está bem? Gostava também de falares um bocadinho sobre o networking. O networking também é uma ótima ferramenta e uma ferramenta muito importante para este tão necessário e aspirado crescimento profissional. Mais uma vez, este networking não deve ser só trabalhado quando nós estamos numa situação de crise ou num momento de menos prosperidade, para que trabalhemos esse aspecto. Isto porquê? Porque, mais uma vez, normalmente nós só quando temos um problema ou quando precisamos é que vamos atrás, corremos atrás do prejuízo, não é? Que vamos ligar às pessoas, que vamos perceber quem é que está em que função, que vamos perceber se temos algum amigo, algum familiar que nos possa alavancar as situações, mas não devemos esperar também por essa altura, não é? Porque nessa altura talvez as portas já não se abram tão facilmente porque nós não estivemos presentes também em outros momentos de crise das pessoas, porque a verdade é que todos nós, como eu já disse, vivemos períodos de crise. É cíclico, ou é a crise do petróleo, ou a crise imobiliária, ou a crise bancária. Nós estamos sempre, de facto, em crise, a viver momentos complicados. Se não é este ano, é para o próximo, isto é certinho. Muito dificilmente nós vamos ter toda uma vida profissional e toda uma vida adulta em maré de sorte e em maré de bonança. Isto há de complicar em alguma altura, no setor de negócio onde nos encontramos, e nessa altura vamos querer ter presentes pessoas que nos ajudem a fazer a diferença, que nos abram olhos, que nos abram portas, pessoas que nos ensinem coisas diferentes, que nos mostrem outras perspectivas, outros horizontes, outras coisas que se façam. E, mais uma vez, é muito importante não esperarmos por essas alturas para estar presentes, porque no dia a dia, na nossa vida,
esse contacto profissional, esse participarmos nos webinars, participarmos nas formações, participarmos nos encontros de profissionais da nossa área, ensinam-nos imenso. Ensinam-nos imenso sobre o que se está a fazer, conseguimos partilhar ideias e eu principalmente que penso muito em diálogo, para mim é fundamental e é muito importante. Ajuda-me a ter novas ideias, ajuda-me a ver que portas se podem abrir, que negócios estão a crescer e como é que as pessoas estão a fazer. E, incrivelmente, há muitas situações e muitos métodos utilizados em alguns negócios que podem ser facilmente transpostos para outros. E dessas ideias, ou da forma como os outros fazem, nós podemos acrescentar mais um pontinho, mudar uma outra coisa e torna-se logo outro projeto, torna-se logo outro impacto e fazemos a diferença. Então, este networking, o estarmos com pessoas profissionais da nossa área, profissionais que estejam ativos e consigam partilhar as suas experiências e trabalhar connosco o que nós estamos a fazer, é mesmo muito importante. Eu costumo dizer que hoje em dia já não se inventa nada. A roda já foi inventada, tudo o que há no mundo, eu costumo dizer que mal ou bem já está criado, inventa-se muito pouca coisa nos dias de hoje. Mas muita coisa ainda pode ser adaptada para realidades que atualmente não se usam. E se nós conseguirmos trazer este conhecimento e trazer estas experiências de outras pessoas, de outros setores, para a nossa vida e para a nossa atividade profissional, facilmente também temos aqui a oportunidade de crescer profissionalmente, porque vamos utilizar perspectivas e abordagens que não são familiares no nosso campo ou no nosso setor que nós atuamos e fazer grande diferença. E daí o networking ser importante, não só na perspectiva que a maior parte das vezes nós usamos e falamos, que é de abrir portas ou estabelecer parcerias, mas também na questão da formação, do conhecimento e de conseguirmos trabalhar em nós pensamentos e visões que nós sozinhos não teríamos, não é? Porque quantas vezes já nos aconteceu estarmos em conversa com outros colegas e eles falarem-nos numa coisa muito simples e que a nós diz, espera aí, se eu pegasse nisto e alterasse este ou outro caminho, eu teria um resultado espetacular no meu dia-a-dia e no trabalho que eu estou a desempenhar. A mim isso acontece-me imenso, eu adaptar práticas e técnicas utilizadas noutros setores. Pronto, eu também tive a sorte e trabalhei o meu percurso para ter uma carreira em vários setores de negócio e absorver aqui um bocadinho da legislação, das teorias e das formas de trabalhar de vários setores, e isso também ajuda-me a conseguir adaptar nestas práticas do meu dia-a-dia outras técnicas e outros horizontes. Mas, claro que todos nós podemos, e eu comecei devagarinho, não é? Conversando com os meus colegas, percebendo como é que fazem e vendo como é que no meu dia-a-dia, na minha atividade profissional, isto me poderia ser útil para fazer a diferença. Eu, neste momento, estou a trabalhar no Arraiô, nas lojas Arraiô, no projeto Arraiô, como diretora de Pessoas e Comunicação, e digo-vos que encontrei uma equipa muito comprometida, encontrei uma equipa de profissionais com muita vontade de fazer e ajudam-me nisso, não é? Porque eles dão o seu contributo, as suas perspectivas, a forma como veem o seu dia-a-dia, e eu consigo, a partir dali, pensar, mas e se acrescentássemos este ponto ou aquele ponto, qual é o impacto que isso teria? E conseguimos ir aplicando e fazendo aqui pequenos pontos de melhoria que depois nos trazem resultados, vão-nos trazendo resultados muito interessantes e que nos deixam realmente com essa sensação de sucesso e de projeto, não é? De chegarmos ao fim de um período e percebemos, olha, fizemos isto diferente, melhorámos os resultados, e pensarmos um bocadinho na nossa profissão como um projeto em si só. E não nos deixarmos ir levando e arrastando pelo sabor da maré e do que a vida nos traz, não é? É importante
tornarmos este processo um bocadinho mais técnico, um bocadinho mais, eu chamo-lhe científico, não é brincadeira, não é? Porque existe sempre a ideia de que as pessoas que trabalham em recursos humanos ligam pouco aos números e ligam pouco ao que é científico, não é? Que é muito empírico, mas não. Nós cada vez mais levamos a questão da carreira, a questão do desenvolvimento pessoal, a questão de ter as pessoas certas no lugar certo. E isso nós só conseguimos fazer, só conseguimos trabalhar este crescimento profissional se fizermos as análises muito concretas, muito práticas e objetivas de quem somos, onde queremos chegar e como é que podemos fazer isso, não é? Mais uma vez, esperar que não seja só em momentos de crise que nós trabalhamos isto, com a consciência certa de que nos momentos de crise nós acabamos por ser forçados e obrigados a tomar essas decisões e a arriscar um bocadinho mais. Portanto, para termos essa capacidade de crescer profissionalmente no meio da crise, nós temos que nos preparar em momentos em que a crise ainda não está instalada. Mas quando somos apanhados pela crise, não é? Como por exemplo esta crise da pandemia, que todos nós fomos forçados aqui a encontrar soluções e a encontrar modos e métodos de trabalhar muito online, trabalhar à distância, trabalhar com a tecnologia essa que já existia. A tecnologia já existia, já estava montada, já estava criada. A crise o que é que fez? A crise obrigou-nos a utilizá-la de outra forma, obrigou-nos a recorrer a essa tecnologia porque não tínhamos outra forma e perceber que, afinal, trabalhar à distância é perfeitamente execuível, não é? Que as pessoas não precisam estar sob o olho do chefe para trabalhar. Os colaboradores fazem os seus trabalhos, fazem o seu projeto. Isto também veio um bocadinho aqui em matéria de o que nós trabalhamos ao nível do RH. Esta crise acabou por nos apoiar imenso, porque nós já há muito tempo falávamos que temos de trabalhar por objetivos, que as pessoas têm que estar engajadas e comprometidas com o trabalho, que o importante não é cumprir as horas de trabalho, mas sim apresentar resultados. E esta crise o que é que fez? Obrigou que toda a sociedade percebesse que, de facto, é possível, que é uma realidade e que nós todos hoje vivemos com isto. Então, mais uma vez, as crises servem para peneirarmos o que há de melhor e, às vezes, fazermos coisas que nós éramos um bocadinho reticentes e tínhamos um bocadinho de pé atrás ou éramos um bocadinho incrédulos que iria funcionar e, no momento de crise, somos obrigados a arriscar. Somos obrigados a ver se funciona, porque é tudo ou nada. Já perdemos imenso, já correu tão mal tanta coisa que acabamos por pensar, olha, seja o que Deus quiser, vou fazer e ver no que é que dá. E então, para dizermos que o eu é de facto o mais importante para crescermos profissionalmente no meio da crise. A nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação. Temos aqui um comentário do Manuel, que não sei se o Manuel quer falar connosco. Manuel, quer entrar em voz? Vejo aqui um comentário muito bom seu no chat. Manuel, quer falar comigo? Manuel diz que está numa organização há 11 anos e que nesse período teve um crescimento profissional muito a nível daquilo que esperava. Além disso, está a procurar outras técnicas para criar pequenos negócios e fica grato por ter a oportunidade de acompanhar esta palestra, que está a dar a foco naquilo que realmente vou querer no futuro. Olha, muito obrigada, Manuel, por este comentário. É importante termos este feedback, não é? Mais uma vez falamos de feedback e falamos de perspectiva. E isto sim é um exemplo, não é, de alguém que está a trabalhar para se preparar para novos horizontes, novas perspectivas e que, obviamente, que já não será apanhado, se calhar, tão em falso numa crise, não é? Que consegue rapidamente fazer aqui uma mobilidade para uma nova forma de estar e uma nova experiência profissional. Já vamos aqui alargados na hora, estamos quase a consumir o nosso tempo. Pergunto se alguém quer dar mais algum contributo, falar mais um bocadinho sobre o tema aqui comigo.
Vamos lá ver quem está aqui conosco, que possa querer trabalhar um bocadinho. Sofia. Patrícia, obrigada, foi excelente, estávamos aqui já encantados. E enquanto os nossos ouvintes quiserem, podem escrever no bate-papo, questões, ou mesmo, como a Patrícia disse, intervir, eu queria fazer aqui algumas perguntazinhas. A Patrícia tem 12 anos de experiência em vários setores. Quais foram os seus maiores desafios nestes 12 anos? Olha, Sofia, eu tive vários desafios e tive desafios mesmo, porque agora tive desafios em termos de projeto, não é? Em que trabalhar em empresas grandes, em empresas que na altura enfrentavam grandes problemas. Eu penso que em todas as oportunidades que eu tive de novos empregos, foi um bocadinho para desafios em tempos de crise. Eu lembro-me, no milénio não, porque quando eu trabalhei no Banco Milénio, o país estava, Angola estava em franco crescimento e era tudo prosperar e tudo crescer e abrir novos balcões e, portanto, nessa altura não era propriamente uma questão de crise. Mas na Sonangolpe, quando eu trabalhei na Sonangolpe, a Sonangolpe na altura estava a viver uma crise muito, muito séria e foi preciso essa reestruturação, esse crescimento e foi preciso que nós profissionais, na altura em cargos de liderança, fizéssemos quase um reset daquilo que sabíamos e conhecíamos em termos de gestão. E, de facto, foi um desafio muito grande adaptar-me a uma mudança de negócio, adaptar-me a uma realidade financeiramente muito precária, não é? Porque a empresa estava a viver problemas financeiros e na altura, eu lembro-me que tive que fazer um exercício de me distanciar, de romper com o que existia, de romper com tudo que existia e fazer algo completamente fora da caixa. Foi uma das maiores dificuldades, porque a tendência é quando nós entramos numa realidade, vivermos num ciclo vicioso. Voltarmos a repetir o que já fazemos na esperança de que aquilo sozinho vai melhorar. Não é? Nós já fizemos várias vezes aquilo e não está a funcionar e nós continuamos a tentar fazer da mesma maneira à espera do milagre que aquilo há de funcionar. E eu lembro-me que nessa altura, e lembro-me do meu pai, que é uma pessoa também muito comunicativa, o meu pai dizer, mas tu tens a certeza que estás num projeto desse, é tão difícil, a empresa está com tantas dificuldades, é tudo tão complicado com as pessoas e tu queres mesmo isso para ti, porquê é que saíste de onde estavas? E o meu pai fez-me essa pergunta. E na altura, isso para mim foi super importante, não é? Porque eu parei para pensar e disse, pá, realmente, porquê é que eu fiz isto? E essa pergunta do meu pai na altura foi aquela conversa e aquele networking que eu precisava para mudar. E eu pensei, realmente, então porquê é que eu estou aqui? Eu estou aqui porque fui contratada porque tenho algo diferente, porque tenho esta e esta capacidade. E fiz essa análise e depois comecei a ver, então vamos lá ver em que é que eu posso fazer diferente. Se eu fui contratada por ser uma pessoa com esta e aquela característica, eu vou fazer isso. E comecei a mudar, comecei a analisar os documentos, comecei a analisar as situações, comecei a repartir, a usar o que eu falo do tal método científico, né? Que não é, que é uma brincadeira, mas analisar situação a situação, perceber que impacto é que aquilo tinha, falar com os meus colegas, falar com outras pessoas do setor, para partilhar e perguntar se eles já tinham tido experiências, porque muitas das vezes o que é que nos acontece? Nós temos uma ideia, mas não acreditamos de facto nela. Dá-nos uma certa insegurança Não e não acreditamos de levamos facto em a nós, sério. não é? Falta-nos acreditar Exatamente. em nós. Exatamente, e nós temos a ideia, não a levamos a fundo, ficamos ali um bocadinho a medo, e como é que eu vou vender isto, como é que eu vou explicar isto, será que as pessoas me vão acompanhar? E nessa altura, eu, no meio dessa crise, como é que eu me superei? Eu ganhei coragem e ganhei personalidade para expor, para falar com os meus colegas que viviam dificuldades iguais às minhas. Na altura eu estou a falar de colegas de Sonangolpe, não é? E dizer, opá, nós estamos com esta situação, fazes comigo isto, vais à luta comigo, vai doer, vamos ter problemas, mas vamos chegar lá. E na altura tive colegas que responderam positivamente. E, surpresa ainda maior,
tive colegas que trouxeram outras ideias muito melhores ainda do que a minha, do que algumas minhas, que só precisavam que eu levasse aquela minha ideia mais ou menos, para eles me darem uma ideia ainda melhor e depois acabámos por fazer a ideia deles, não é? Às vezes falta isto, falta alguém ter a coragem de se expor e de ter a coragem de ser frágil e dizer, pá, está difícil, não sei se consigo, e se fizéssemos assim, de dizer, está mal, estou mal, preciso, não consigo, não estou desesperado, talvez seja, não é? Porque não é o termo, mas não, temos que fazer alguma coisa. E esse momento eu lembro-me que foi de facto um momento de crise, crise para a empresa, crise na altura financeira, um momento de crise para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, não é? Porque eu pus-me em causa, eu perguntei se de facto estava à altura daquele desafio e também foi um momento, um bocadinho na cena do que estamos a falar, de que eu fiz essa análise, não é? Com o networking, com a conversa com o meu pai na altura, com o networking com outros colegas, e eu acabei por pensar, não, espera aí, eu consigo, eu posso, eu vou fazer assim, e quero fazer assim, e quero chegar a 1 ano ter isto, a 2 anos ter aquilo, a 3 anos ter aquilo outro, e bater no, como eu costumo dizer, bater no peito, a dizer, vamos, nós fizemos, nós conseguimos, isto é possível, não é? Isto, não vamos desistir do projeto, não vamos desistir no negócio, não vou desistir de mim, porque é difícil, e isso para mim é um exemplo muito bom. E obviamente tive outras situações menos boas, já saí de empregos não por vontade própria, não é? Porque por incompatibilidades ou porque o negócio não estava tão promissor. Já saí de empregos por instabilidade e vontade de mudança. Como eu falei, eu saí do Banco Milênio e passo ao Nangalp porque queria mudar, queria experimentar outra coisa, porque eu, quando estava no Banco Milênio, trabalhava apenas, que não é apenas, não é? Mas estava com a formação e estudante de carreiras. E depois, quando fui para a Sonangalp, tive a oportunidade de ser responsável por todos os pelouros do RH, não é? O recrutamento, a gestão administrativa, e mudei por desafio, mudei porque estava pela crise pessoal. Não é? Um bocadinho do que eu falei, nós podemos viver crises pessoais em que nós nos identificamos, que nós queremos outra coisa para nós, queremos nos pôr à prova porque acreditamos que gostamos mais de outra coisa ou porque somos capazes de mais, não é? E aí nós entramos em crise individual, crise pessoal, e depois temos a questão da crise social, não é? Que também já vivi e que me obrigou a reestruturar, não é? Porque a empresa não estava bem financeiramente, a empresa estava em crise e eu precisava de procurar um novo desafio, precisava de ir à luta e também vivi essa crise, não é? Essa crise de insegurança, perceber porque é que isto me está a acontecer, porque nós não somos perfeitos, nós não somos os todos motivados, não é? Todos nós temos os nossos dias, todos nós temos os nossos dias menos bons. E também vivi essa situação de me pôr em causa, de ir abaixo, de fazer a retrospectiva de onde eu falhei, onde é que eu realmente fiz bem, o que é que eu gosto de fazer, e renasci, não é? Nessa crise e acabei por ter a oportunidade de fazer outras coisas, porque a vida também, nós, quando temos principalmente cargos de liderança e de direção, é tudo muito corrido, é tudo muito horários muito apertados, nós às vezes mal temos tempo para pensar no que estamos a fazer e quando é que queremos caminhar, ter a visão do todo, porque estamos muito envolvidos administrativamente no dia-a-dia e somos aqui levados a responder aos estímulos externos e a vida atropela-nos. E nessas alturas, então, eu tive a oportunidade de me afastar um bocadinho, de respirar fundo, de perceber o que é que me faz feliz e se realmente esta profissão me fazia feliz. E a última crise que eu vivi deu-me essa resposta, que eu gosto de estar nisto, gosto de estar, eu sei que é um clichê dizer que gostamos de pessoas, não é? Que gostamos de estar com pessoas, mas de facto é o que eu sinto, eu não sou um ser isolado, eu gosto de estar no local de trabalho, o teletrabalho para mim foi muito difícil, eu não reagi muito bem, também foi outra crise que eu vivi, eu não reagi muito bem ao teletrabalho, eu gosto do convívio, gosto da conversa, gosto do trabalho em equipa, e o teletrabalho,
foi muito difícil para mim, porque tudo bem que as tecnologias nos aproximam, mas aproximam-nos, é tudo muito calculado, não é? Eu marco um meeting, um Zoom ou um Teams com uma pessoa naquela hora e não se sente a energia, não se sente... eu costumo dizer que um diretor de RH, ao caminhar pela empresa, tem muito mais respostas do que está a passar, do que às vezes falando com as pessoas, não é? Porque nós, quando estamos nos locais, quando estamos nas instalações, sentimos a energia, sentimos as conversas, os sorrisos, as brincadeiras entre colegas, nós conseguimos perceber se as pessoas estão felizes e se a empresa está viva pela forma como as pessoas estão, não é? Não há nada mais confortante para um diretor de RH do que passar numa copa e ver os colegas a brincar uns com os outros, não é? Porque vê-se que as pessoas gostam de lá estar, que a empresa tem um bom ambiente. Sentem-se bem naquela empresa. Sentem-se bem, não é? Nós temos, por exemplo, um colega que nos manda um e-mail de trabalho e tem sempre uma private joke, não é? Nós percebemos que as pessoas se dão bem, se conhecem, que têm ligação e o trabalho assim é muito mais fluido, é muito mais natural não é? E, portanto, eu gosto imenso de trabalhar essa parte da cultura da empresa e de sentir isso. Agora, imagino o que é vivendo uma crise de pandemia e eu estando em teletrabalho, quer dizer, para mim foi difícil, até porque também durante a pandemia eu mudei de emprego. Pois, okay. Então, para além de viver toda essa situação nova, do novo normal, como se costuma falar, eu também vivi essa nova adaptação, um novo normal, uma nova empresa, novas pessoas, com todo este processo, não é? Que quem me conhece, ou pelo um bocadinho que eu já falei aqui, que existe, não é? De pensar, como projetar, onde é que eu quero chegar, como é que eu vejo a empresa, onde é que podemos melhorar. Tudo isto em pandemia, em nova realidade, também para mim foi muito positivo no campo de crescer profissionalmente, porque eu de facto senti que nestas últimas crises, penso que Angola já tinha vivido a crise do petróleo há uns anos, agora temos esta crise da pandemia e nestas crises eu de facto senti que cresci profissionalmente, que dei aqui uma volta, não só enquanto pessoa, mas enquanto profissional. Passei a trabalhar de muitas maneiras diferentes, passei a ver as pessoas, a minha equipa e os objetivos que nós podemos chegar de uma forma completamente diferente e eu agradeço às crises, não é? Acabo por agradecer a estes períodos negros que eu vivi, porque me permitiram trabalhar de facto estes aspectos de como nós podemos ficar, porque nós já vimos tantos problemas e coisas que nos pareciam tão impossíveis e que depois demos a volta e reerguemos empresas, reerguemos economias, cuidarmos uns dos outros, não é? Porque nós tivemos, principalmente aqui com esta pandemia, o importante era se as pessoas estavam bem. Bem, claro. E dizem que também que é nas crises que mais se cresce, não é? Se nós tivermos a vida sempre fácil, não coisa. É nas crises que mais nós desenvolvemos e que muitas capacidades estão dentro de nós que nós nem sabíamos que tínhamos e conseguimos demonstrar nos momentos de crise. Patrícia, falaste aqui também só um bocadinho que eu apanhei sobre o facto de tanto estavas ali neste novo desafio, que não sabias bem, quando foste à Educação no GAP, não sabias bem o que fazer e que o teu pai foi ali, expuseste a tua dificuldade, o teu pai ajudou-te. E eu acho que tu vês o teu pai como um mentor. E todos nós falamos pouco de mentoria, porque muitas das vezes todos nós somos humanos e erramos, mas precisamos sempre de um mentor que nos ajude, que já tenha vivido aquelas situações e que nos ajude a repensar, parar, ou a nos dizer, olha, não estás no caminho certo, se calhar devias ir para outro caminho. Tu tiveste algum mentor que te ajudou nestes anos de carreira, um mentor profissional ou familiar que te encaminhou para estar hoje onde estás? Eu tive vários porque eu tive muita, eu tenho muita sorte na vida, não é? Eu digo isto várias vezes e é verdade, eu tenho muita sorte na vida e vivi aqui várias situações. Já falei do meu pai, não é? Porque é alguém que vai dizendo assim uma outra frase. Meu pai é uma pessoa muito respeitadora do espaço.
principalmente das filhas, e ele não quer impor, então vai deixando assim umas deixas que nos fazem pensar um bocadinho e tomar aqui alguns rumos, e eu acho que isso também é importante, porque quando nós às vezes somos obrigados ou forçados, criamos resistência, e esta abordagem também aprendi a ter para mim em relação no trabalho com os outros, não é? Tentar levar as pessoas a pensar naquilo e a tomarem as suas decisões. E isso é um bocadinho o coaching que nós tanto falamos, não é? De pôr as pessoas a fazerem a sua própria análise, a ter o seu próprio pensamento. Eu trabalhei com a Eva Santos. Portanto, acho que não é preciso falar muito mais sobre isso, porque a maior parte das pessoas já conhece e fizemos coisas muito giras e conversamos imenso. E ainda hoje é alguém que eu, em momentos de crise, ligo, porque ela tem sempre ali uma paciência extra para me ouvir e para aturar as minhas crises, porque eu quando estou em crise exponho, não guardo para mim, eu faço logo, e ela tem essa capacidade de... E é uma pessoa que eu normalmente ligo quando estou em crise, reconheço esse lado que me ajuda muito, ter alguém que nos ouve e que viva as coisas que nós vivemos, não é? E consegue perceber quando nós temos uma situação, um problema na nossa área, ou com as nossas equipas, ou na resposta dos outros, ou com a chefia. Portanto, é muito importante nós também termos alguém, identificarmos a pessoa que é um ouvinte interativo na profissão. Esse também é outro passo para crescermos profissionalmente, principalmente na crise, não é? Que é termos aquelas pessoas que nos vão ouvir e que vão fazer aqueles comentários e que nós conseguimos partilhar as nossas frustrações de uma forma construtiva. A Eva foi. Existe o Dr. Belmiro. O Dr. Belmiro é um assessor, Belmiro Santos, uma pessoa com quem eu trabalhei na Sonangol, porque tem um percurso muito interessante. Trabalhou no Exército e depois trabalhou em consultoras muito reconhecidas, e é uma pessoa que tem uma diferença de idade enorme, e eu trabalhei com ele na altura, eu penso que ele tinha 60 e tal anos, ou quase 70, e eu tinha 20 e poucos. Portanto, aquilo foi mesmo é uma amizade improvável. Falamos de amizades improváveis, tanto que no início tivemos ali algum choque, porque ele não tinha paciência para maturar, não é? Que é mesmo assim, quando eu ia com estas ideias e com este espírito e com toda esta energia das ideias, ele olhava para mim, não é? Com toda aquela experiência de trabalho, que já sabia perfeitamente no que é que aquilo ia dar, não é? Porque nós às vezes vamos com grandes ideias a achar que descobrimos a roda e já foi feito 1000 vezes e toda a gente já sabe o resultado, e o Dr. Belmiro Santos foi alguém que também nesse aspecto foi muito importante para mim, para me dar uma perspectiva mais rígida e mais dura da realidade e de como é que aquilo ia funcionar. Mas tinha uma coisa muito engraçada, é que ao longo do tempo eu acabei por absorver dele esta parte de método, não é? Porque falamos de uma pessoa que fez vida militar, trabalhou em contabilidade, finanças e assessoria financeira, auditor, alguém muito rígido, metódico, cheio de regras e de Excel. Eu absorvi imenso desses métodos e ele acabou por me aceitar com as minas ideias e de ir nas minhas loucuras de vez em quando e de me dar a mão palmatória. Está bem, vamos lá fazer o que a menina quer, para ver se... Às vezes era para deixar de chatear, tá, papai, não vir aqui todos os dias, né? Porque o vencer na crise, eu estou aqui a brincar um bocadinho, mas isto é resiliência. Isto é não procrastinar, não é? Chatear, dar a nossa perspectiva, falarmos da ideia que nós temos e ouvir o que os outros têm para dizer, o que têm para acrescentar, ouvir aqueles velhos do Restelo, né, que vão sempre dizer que não vai funcionar, que não vai dar certo, porque até essas pessoas que vão dizer que não vai funcionar e que vão dar certo, podem nos alertar para pontos que nós não estávamos a considerar. Não é? Quando eles falam, não vai dar certo porque depois chove, não vai dar certo porque já sabes que não há dinheiro. Nós pensamos, então espera aí, se pode chover, eu tenho que fazer isto com uma cobertura. E, mais uma vez, nós temos que pegar na dificuldade e na abordagem negativa para fazer a escada. Espera aí, se isto é um problema, vou já me preparar para quando isto acontecer, dar um problema. E muitas vezes até eu sou surpreendida. Ainda há pouco tempo,
aqui no projeto Arraia eu fui surpreendida, porque já havia um projeto para uma academia de formação, que eu já encontrei, mas que não era aprovado, e fizemos toda uma reconstituição, toda uma apresentação, e eu chateei, entre aspas, não é? Apresentei projeto, apresentei resultados, fiz contas, apresentei. E quando foi aprovado, até eu fiquei surpreendida, não é? Porquê? Porque nós entramos em modo objetivo, e aquilo parece-nos tão difícil, porque já outros não conseguiram, e depois às vezes é aprovado e nós, opá, aconteceu, não é? Oh, e agora? Quer dizer, e acabamos, lá está, as surpresas que vêm mesmo em crise, e que muitas vezes, apesar da crise, se nós conseguirmos fazer uma abordagem clara, se tivermos um pensamento estruturado, conseguimos crescer profissionalmente e ter pessoas que acreditem em nós e que investam nas nossas ideias e fazermos a diferença. E aqueles nomes que eu falei de pessoas super conhecidas que construíram impérios, McDonald's, a Pizza Hut, quer dizer, nós virmos filmes, falam exatamente isso, que eles tiveram ideias que pareciam loucas, que ninguém acreditava e que eles foram vendendo, mostrando, até que de repente isso é verdade. explodiu. É verdade. E tudo em época de crise, tudo em época de dificuldades e coisas que não aconteciam, empresas a fechar, e de repente temos uma que é referência no mercado e que torna-se megalómana contra todas as expectativas, não é? E obviamente que isto é uma escala enorme, estamos a falar de escala de milhões, mas nós podemos transferir esta realidade para a nossa microescala, para os nossos projetinhos de termos uma formação, de reestruturarmos a nossa equipa, de fazermos um projeto interno de formação interna, sessões de partilha entre as pessoas com temas específicos, coisas que para umas pessoas é tão pouco, já parece tão batido e banal, mas para certas empresas são altamente revolucionárias. Pois é. Não é? E isto é fazer a diferença, é melhorar em tempo de crise e unirmos para crescermos profissionalmente. Muito bem. Temos alguém com a mão levantada, que é o Tecnospark. Pode falar? Não está o nome, só está, acho que é a marca de telefone. Tecnospark, pode falar? Enquanto o Tecno está aqui distraído, mas podes intervir a qualquer momento, Tecno, quando quiseres. Eu queria que deixasses aqui uma frase que te define, uh, um conselho. Eu não sou uma pessoa de grandes frases inspiracionais, não sou alguém que eu costumo dizer que sou muito sem graça, não é? Sou muito terra a terra, sou muito direta, sou de facto bastante prática. Mas há uma frase, eu até há pouco tempo partilhei no LinkedIn, que é: não há sol que sempre dure, nem chuva que nunca acabe. E é algo que eu há muitos anos que penso nisso e que cada vez mais me faz sentido. O que é que esta frase quer dizer? Quer dizer que nós não vamos estar sempre em alta. A nossa vida não vai ser sempre brilhante e sorridente. Nós vamos ter momentos difíceis, vamos nos abaixo. Nós não vamos estar no nosso melhor de vez em quando e o mundo não vai estar no seu melhor de vez em quando. Mas essa chuva vai acabar e o sol vai voltar a brilhar. E, portanto, isto é cíclico e nós temos que viver com o maior equilíbrio possível, sabendo que, quando não nos corre bem, amanhã vai brilhar. Nós podemos sempre voltar a acordar, respirar fundo e seguir, fazer o melhor que nós podemos, sem vergonha do mal que aconteceu. Porque esta conversa eu tenho muitas vezes com as minhas equipas, que é pequenos problemas ou pequenas derrotas não nos podem definir. Porque há muita gente cheia de potencial e com ideias brilhantes que se vai abaixo porque algo não correu bem, porque cometeram um erro, porque tiveram um lapso, e isso derrota as pessoas em termos de psicológicos e de motivação, e essas pessoas depois não conseguem voltar, não voltam a ser elas, não voltam, e eu gosto muito de trabalhar esse aspecto, que é: correu mal, correu,
não nos define, não define a pessoa é muito mais do que aquilo e, portanto, o sol vai voltar a brilhar, a chuva vai acabar. E quando o sol estiver a brilhar, nós temos que nos preparar para a chuva, que é um bocadinho aquilo que eu fui falando ao longo dessa apresentação. Temos sempre noção que nos podemos melhorar, mesmo quando achamos que estamos bem. Estou? Sim, sim, força, Tecno, pode falar. Sim. Tecno Spark, mas na verdade o nome é Carlos Fernando. Ok, bem-vindo. Muito bem. Olá, Carlos! A PWN Luanda, por esse momento, partilha de experiência, por esse momento, partilha de conhecimentos. Não é propriamente uma pergunta, mas agradecer e parabenizar a Patrícia por esse momento de partilha de experiência, por esse momento de partilha de conhecimentos. E aqui é o que chamou minha atenção, que a Patrícia partilhou, que ingressou para um projeto em que muita gente já não acreditava, mas persistiu e conseguiu. E eu gostava de ouvir da Patrícia que recomendação é que deixa para as pessoas que têm essa pretensão e que tentam avançar, mas que há aspectos que acabam por impedir, porque o passado às vezes nos inibe de avançar. E que recomendações é que deixa para essas pessoas que estão a passar esse momento, que estão a viver essa experiência? O que é que podem fazer? Que tipo de crença, que tipo de recomendações é que deixa para essas pessoas, uma vez que a Patrícia pode falar na primeira pessoa, porque encontrou, tentou e venceu, e há muita gente que precisa de ouvir não só o que fazer, o porquê fazer, como fazer e quando fazer. Mais uma vez, muito obrigado a essa intervenção que eu queria fazer. Vou já alterar o nome de Tecno para Carlos. Carlos, muito obrigada por estar aqui hoje, não é? E por nos acompanhar e por ter a coragem de fazer a questão, porque isso também é, muitas vezes nós até temos vergonha de perguntar, não é? Temos vergonha de participar porque estamos tão inibidos que temos alguma resistência a participar. E por isso eu agradeço. Respondendo à questão, eu, pessoalmente, quando encontro esses impasses, eu saio de mim, ou seja, tento ver com outras pessoas, falar sobre a situação que eu estou a viver com outras pessoas, por dois motivos. O primeiro é que eu, quando falo, ouço-me e penso nas coisas de maneira diferente. Já não está só na minha cabeça, parece que é mais real e que tem um caminho. E às vezes nós, ao falar, percebemos o disparate que estamos a dizer. Algo que às vezes nos parecia fazer muito sentido, quando pomos em voz alta, vemos que não é bem isso. E o contrário, às vezes ao explicarmos uma ideia, ela começa a ganhar força, começamos a ter novas ideias e percebemos onde está o pequeno impasse, onde está o bloqueio daquilo que não conseguimos ultrapassar. Portanto, o falar com outra pessoa é fundamental para mim, pelo menos, quando vivo essas situações. Depois, para além dessa questão do falar, e quando eu digo falar, é encontrar alguém que de facto nos ouça e que consigamos interagir no raciocínio, alguém que faça perguntas, que tente perceber o que é que nós estamos a falar para nos obrigar a pensar, não é? E isso pode ser um colega de profissão, pode ser um familiar, não é? Já falei, por exemplo, no meu pai, no meu marido, para dar o exemplo, eu para fazer esta apresentação, eu obriguei o meu marido, não é? a estar comigo a falar sobre o tema, não é? Para eu perceber a perspectiva que eu tinha, quais são os aspectos que eu iria abordar, e ao fazer isto, ele também me faz perguntas, já perdi aqui a orelha. Ele faz-me perguntas, ele acaba por fazer aquele olharzinho, não é? Porque nós estamos a falar e alguém faz aquela cara, nós percebemos, espera, isto aqui não está muito bem explicado, não é? E isso acaba por nos fazer rever a nossa posição, consolidar o que é que estamos a pensar. Já falei no meu pai que de vez em quando me vai dando aqui fazendo algumas perguntas que me deixam pensar. Portanto, às vezes nem sempre é só um colega de profissão, às vezes também um familiar funciona perfeitamente para este papel. E a outra forma que eu utilizo é fazer um bonequinho, ou seja, fazer aqui um fluxo
começa aqui, empaca aqui, onde é que eu quero chegar, porque é que isto não avança, e ao fazer esta cadeia, acabamos por tornar algo mais palpável e com um rumo, para não nos perdermos no processo. E eu uso esses bonequinhos e eu costumo, quem trabalha comigo sabe que é uma folha em branco. Eu crio folhas em branco no Word para quase tudo. Eu estou a pensar no tema, abro uma folha e ponho um título. E à medida que vou pensando, vou acrescentando, vou atirando para lá as ideias que vou tendo, completamente desorganizadas, desordenadas, sem lógica nenhuma. E depois, então, vou criando aqui o fio condutor e vou tentando fazer daquilo algo com sequência e perceber se funciona, se não funciona, no que eu quero chegar. E ao fazermos estes exercícios, nós ganhamos perspectiva. Porque, a maior parte das vezes, essas dificuldades, esses processos, nós não pensamos bem neles. Nós vamos vivendo. Não está a dar, faz, não veio, não temos dinheiro, não fazemos, e isso bloqueia-nos. E eu, às vezes, digo, o que é que, quando trabalho penso sempre, eu quero fazer isto, ok, então eu vou trabalhar para o ideal. Vou fazer os documentos, vou fazer o processo, vou ver quanto é que isto custa para ter o perfeito. Depois adapto. Mas eu trabalho sempre, faço sempre este processo. E depois o que é que vai acontecer? Vai haver um obstáculo. Imaginemos aqui um projeto profissional. Vou dar um exemplo. Nós queremos construir uma formação. E é cara. Temos que contratar um supra-sumo para ser ótima. Eu quero contratar a Sofia para me falar sobre fiscalidade. Não tenho dinheiro, não é? Não tenho dinheiro. Mas pronto, a maior parte das pessoas o que é que fazia? Não vai dar para fazer. Eu penso o contrário, que é, não, espera aí, então o que é que eu quero? Quero ensinar a minha equipa a fiscalidade. Eu preciso ter estes conteúdos, isto deverá demorar 3 dias, eu quero a Sofia, então vou falar com a Sofia. Eu sei que não vou ter dinheiro, mas eu vou falar com a Sofia, preciso que a Sofia me diga quanto é que custa, eu preciso explicar à Sofia a necessidade que eu tenho dela estar comigo. E pode acontecer que a Sofia tenha outro projeto, que me dê uma dica, olha, eu não posso, mas tenho outro colega que é igualmente bom e que tem uma academia que vai fazer. Exemplo 1. Exemplo 2, a Sofia pode me dizer, olha, eu vou fazer um webinar sobre o tema gratuito. Tenho aqui a minha solução. Exemplo 3. Quer dizer, portanto, o fazermos o processo e irmos à luta, independentemente do que vai acontecer para adaptar, é fundamental. Não sei se respondi à questão. Estamos a tirar do mundo. Sim, respondeu à questão. Muito obrigado, Patrícia. Porque eu fiz a pergunta prepositadamente porque há muita gente que acaba por se inibir pelo facto do contexto histórico. Tem uma ideia relevante, mas pelo facto de ouvir que já tentamos e não funcionou, se calhar a ideia é brilhante, pode vir resolver uma situação, mas as pessoas acabam por não expor e acabamos por não perceber que poderia dar certo. E estava muito na primeira pessoa, que a Patrícia partilhou, que tentou, encontrou o contexto, mas ainda assim teve a persistência, a insistência e conseguiu. E falando na primeira pessoa, de alguma forma, acaba por motivar as pessoas a insistirem e não desistirem pelo facto de alguém já ter tentado. Mas se calhar não tentou da melhor forma, tentou fazer a coisa certa, mas não da forma correta. Então, e, Carlos, às vezes até era a forma correta, mas a conjectura externa não era a melhor. Era melhor. Nós às vezes tentamos fazer a melhor coisa da melhor forma, mas há uma pandemia, há uma guerra na Ucrânia, e aquilo não acontece naquele momento. E se nós fizermos exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma maneira, com as mesmas pessoas, um mês a seguir já funciona. Diferentes. Okay. E por isso é que, como eu já disse, eu já trabalhei em mais do que uma empresa, em mais do que um projeto, e eu levo por regra não fazer juízos do valor sobre o que os meus antecessores fizeram. Porquê? Porque eu não estava lá naquele momento, eu não sei as condicionantes, não sei o projeto, então eu não vou dizer nunca, mas eu quase que digo, eu não faço isso. Não vou dizer, porque ele não fez, como é que isto não aprovou? É algo que não me é natural. Porquê? Porque eu sei perfeitamente que às vezes nós fizermos a mesma coisa que os outros fizeram, com as mesmas pessoas, da mesma maneira, acontece. E já aconteceu até comigo mesma. Eu tento uma coisa hoje, não dá, daqui a uma semana faço eu a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com as mesmas palavras e funciona.
Não é? E então eu parto do princípio que se calhar o meu antecessor fez igual, da mesma maneira, e foi algo externo. E portanto eu, mesmo quando encontro projetos de outras pessoas a acontecer, eu não os elimino, porque muitas vezes nós temos processos nas empresas que deixam de acontecer e ninguém sabe muito bem porquê, e nós só temos que os resgatar, às vezes quase da mesma maneira, da mesma forma, e dar continuidade. Há coisas muito engraçadas na vida que não temos sempre a explicação, mas é um bocadinho isso, às vezes não há erro, nós não encontramos o erro, mas se fizermos, encontramos a fórmula. E isso é o importante, é fazer. O importante é seguir, manter-nos ativos, manter-nos com a bola no ar, não é assim que diziam os brasileiros? Bola no ar, não deixar a bola no ar. Ok, muito obrigado. Carlos, e obrigada pela tua intervenção. Patrícia, obrigada. Melhor não podia ser. Foi aqui uma hora e meia muito boa. Levaste o tema muito aberto, muito direto. Foi mesmo excelente. Eu acho que todos nós, vemos aqui os comentários, todos nós ficamos muito satisfeitos e só temos que agradecer. Para os nossos ouvintes que estão aqui, nós estamos a lançar, eu só queria tirar aqui, nós estamos a lançar o primeiro programa de mentoring da PWN, né? E é muito importante termos nós, que estamos jovens, que queremos crescer na carreira, um mentor, alguém que nos ajude, que nos incentive a irmos mais longe. Muitas das vezes nós bloqueamos e aquele mentor ajuda-nos a desbloquear, ajuda-nos a avançar, aquilo que a Patrícia disse, às vezes a parar, muitas das vezes a repetir, porque nós temos medo de fazer as coisas duas vezes. Acho que já deu errado, não vou fazer, mas temos que repetir. Outra das vezes é deixar de fazer da mesma maneira, se calhar estamos a fazer da maneira errada, temos que repensar o nosso método. E para quem se quiser inscrever, acompanhe a PWN nas redes sociais e inscreva-se no curso de mentoring, que é totalmente grátis, e os mentores selecionados são pessoas com muita experiência nas várias áreas da sociedade, e tenho a certeza que serão excelentes mentores e que vão ajudar a todos aqueles que querem dar um passo mais à frente. A Patrícia, estamos ligados, uma vez entrada aqui neste círculo, estamos sempre ligados, e conta connosco como a PWN, e vamos nos encontrar ainda em outros projetos, e quem sabe a Patrícia, vamos aí, se tiver disponibilidade, poderá ser uma das mentoras nesta palestra neste webinar tão bom. Quem sabe vocês possam encontrar a Patrícia como uma das vossas mentoras. Quem não queria ter uma Patrícia como mentora? Muito obrigada, muito obrigada. Estamos juntos, o mundo é pequeno, e muito obrigada por terem estado desse lado e pelos vossos contributos, e acho que sabemos onde nos encontrar. Eu deixo aqui que to be continued, não é? Porque não se esgota aqui o tema, não se esgota aqui nem este tema, nem os nossos encontros, nem os nossos projetos, e portanto até já, até breve, e mais uma vez obrigada. Obrigada e um beijinho a todos. Obrigada. Adeus. Adeus.